Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Projeto Ciência na Escola, projeto esse financiado pelo CNPq e promovido pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Hoje temos a alegria de receber nossos colegas, Jonathan, Daiane e a professora Rosângela, que estarão dialogando conosco sobre a temática Itinerários Formativos, Ensinar Química em Novos e Diferentes Currículos. Então, passarei de imediato a apresentação dos nossos palestrantes e também da mediadora de nossa palestra de hoje, e em seguida daremos início à nossa palestra. A professora mediadora da nossa palestra de hoje é a professora Rosângela Inês Matos Uman. Ela possui graduação em Ciências, habilitação Química pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Educação nas Ciências pela Unijuí, tem experiência na área da Química, com ênfase também no ensino de ciências, atuando nos seguintes temas: educação ambiental, experimentação no ensino de ciências, avaliação educacional, políticas educacionais e currículo, coordenou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID-CAPES, subprojeto Química até 2018 e subprojeto Biologia até 2019. Atualmente é professora de Práticas de Ensino e Estágio Curricular Supervisionado do curso de Química Licenciatura e professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, o PPGEC, orientando na linha 1 do programa da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo. Coordenadora de estágios, coordenadora do PIB de Química, Física e Biologia 2022-2024. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática, GPCIEM, e coordenadora geral da revista Ensinar e Ciência, a RIS, e coordenadora adjunta do PPGEC. Professora Rosângela, seja bem-vinda. Também apresento, então, a palestrante, professora Daiane Kistbender, que é mestre em educação, que possui graduação em Química, licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul e especialização em metodologia de ensino de Biologia e Química pelo Centro Universitário Educacional Uninter, atua como professora de Química na Rede Pública Estadual do Ensino do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino de Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, PPGEC, realiza pesquisas sobre compreensões dos professores de ciências e as inter-relações da educação CTS e faz parte do Grupo de Investigação em Ciência, Educação e Tecnologia, G7. Professora Daiane, seja bem-vinda. Também apresento ao Jonathan, que é mestre em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FURG, foi bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, CAPES, participante do grupo de pesquisa Tramas Narrativas na Educação, da FURG, possui graduação em Química Licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, no qual foi bolsista do Programa de Educação Tutorial, PET Ciências, desenvolvendo trabalhos com ensino, pesquisa e extensão. Atuou como participante voluntário do Grupo de Leitura Interativa de Textos de Divulgação científica da UFFS, tem interesse na área de educação em ciências, divulgação científica e pesquisa narrativa. Jonathan, seja bem-vindo. Então, passo de imediato para a prof. Rosângela para dar as boas-vindas ao palestrante e, em seguida, a palestra Itinerários Formativos, Ensinar Química em Novos e Diferentes Currículos. Muito obrigada aí pela recepção, Jonathan, ainda mais, né, com esses nossos palestrantes, não é mesmo, Jonathan, né? Então, estamos muito felizes aí com o aceite da Daiane, né, também do Jonathan, para tratarmos de uma temática tão importante. Então, é com, assim, uma alegria muito grande, né, eu reforço as palavras, né, em nome do Jonathan, né, são momentos importantes que nós temos, então, no projeto Ciência na Escola, temáticas de fundamental importância sempre para a nossa própria autoformação. Estou muito feliz, então, de estar aqui mediando esta mesa. E, tendo em vista o tempo, eu passo, então, de imediato para a nossa querida, então, egressa, né, Daiane Kist. É com você, então, a palavra. Boa noite a todos. Obrigada, professora Rosângela.
Jonathan, se puder colocar os slides, eu agradeço. Ok, bom, então, como o Jonathan e a professora Rosângela já mencionaram, o título da nossa palestra de hoje é Itinerários Formativos, Ensinar Química em Novos e Diferentes Currículos. Eu me chamo Daiane Kist-Bender e, para iniciar, o Jonathan pode passar, por favor, vou falar um pouquinho sobre a minha formação, né, complementando um pouquinho o que o Jonathan já mencionou na apresentação inicial. Então, eu sou formada em Química Licenciatura pela UFFS em 2017, tenho especialização em Metodologias do Ensino de Biologia e Química pela Uninter em 2019 e tenho mestrado em Ensino de Ciências também pela Universidade Federal da Fronteira Sul e a conclusão foi ano passado, na metade do ano. Atualmente, eu sou professora da Rede Pública Estadual de Ensino aqui do Rio Grande do Sul, atuo 60 horas e trabalho em 3 escolas, né? Atualmente, né, vale ressaltar também que eu estou em licença maternidade, no finzinho dela, na próxima semana eu já retorno à sala de aula, mas, né, vou falar aqui na qualidade de professora, né, que está atuante no momento também. Pode passar, por favor, Jonathan? Bom, então, para iniciar essa nossa fala, né, sobre itinerários formativos, sobre ensinar química, né, sobre trabalhar essas novas disciplinas, os novos componentes curriculares, eu vou começar um pouquinho lá no início de tudo, né, falar do que o que são os itinerários, né, uma breve fala, só para a gente se situar um pouquinho em relação a isso. Então, esses itinerários, eles são uma proposta da Base Nacional Comum Curricular, juntamente com o Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio, que vão compor uma parte diversificada do currículo do ensino médio. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, essa parte diversificada vai ser composta, então, por componentes curriculares obrigatórios, trilhas de aprofundamento e unidades curriculares eletivas. Então, toda essa composição forma esses itinerários formativos aos quais a gente está trabalhando agora em sala de aula. Pode passar, por favor. As áreas de conhecimento, então, elas são distribuídas em itinerários formativos, compostos por trilhas de aprofundamento. E essas, por sua vez, são propostas de trabalho que visam desenvolver o conhecimento teórico e prático acerca de diversos temas. O Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Médio prevê como componentes curriculares obrigatórios o projeto de vida, o mundo do trabalho, iniciação científica e cultura e tecnologias digitais. Esses componentes curriculares obrigatórios são vistos, né, dentro do documento da BNCC, dos cadernos, das trilhas também, como componentes curriculares norteadores da ideia dos alunos da possível escolha da trilha de aprofundamento. Então, acredita-se que, após, né, eles cursarem o primeiro ano do ensino médio, que eles têm conhecimento dessas disciplinas, eles vão conseguir optar por uma área, por uma trilha, né, do conhecimento dentro de uma das áreas de estudo. E tudo isso, né, tem como objetivo principal desenvolver a formação integral, a autonomia, o pensamento científico, a pesquisa como pilares essenciais da formação escolar, intelectual, emocional e da preparação para a vida, para o mundo profissional e a sequência nos estudos. Por gentileza, Jonathan, pode passar? Então, falando um pouquinho da escolha das trilhas, né? No momento que veio para as escolas, isso no ano passado ainda, para que fosse feita a escolha das trilhas, cada escola pôde optar por uma forma de direcionamento dessas escolhas, né? Então, eu trabalho em tive 3 diferentes formas de auxiliar, né, nas escolhas dessas trilhas. Uma delas, então, a gente fez dividindo as trilhas de acordo com os professores das áreas, e cada um ia lá, digamos assim, vender o seu peixe, né? Digamos assim, explicar, né, e colocar aos alunos o que seria estudado dentro de cada trilha, para tentar convencer eles, né, de que aquela trilha seria mais interessante a ser seguida. Outra escola, né, já utilizou os próprios alunos do 2º ano do ensino médio, que é a escola piloto, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, para ajudar, né, na colocação das trilhas para os colegas, e a outra escola, então, fez uma sala interativa, né, com todas as informações e levou os alunos do 1º ano para lá, para que eles pudessem optar por uma dessas trilhas. Escolhidas as trilhas, então, eu vou falar das que eu estou inserida dentro das escolas, né, trabalhando em 3 escolas. Uma delas, Escola Estadual de Educação Básica Teodorico Alves Teixeira, localizada no município de Eugênio de Castro, optou pelas trilhas Sustentabilidade e Aplicações Quantitativas e Empreendedorismo, Justiça Social e Inovação.
A outra escola, Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, optou pelas trilhas Educação Financeira e Desenvolvimento Sustentável, e a outra trilha, né, Empreender, Comunicar e Transformar. E a terceira escola, Escola Técnica Estadual Presidente Getúlio Vargas, aqui da cidade de Santo Ângelo, optou pelas trilhas Sustentabilidade e Protagonismo Sociocultural e Empreendedorismo, Justiça Social e Inovação. Então, dentro dessas 3 escolas, nós temos essas 6 trilhas de aprofundamento. Por gentileza, Jonathan. Componentes curriculares, né, dentro de cada uma dessas trilhas. Na escola 1, né, denominei por 1, 2 e 3, eu trabalhava antes da licença maternidade, Química, Cultura e Tecnologias Digitais e Ciclo de Vida dos Materiais. Na escola 2, somente a disciplina de Química, e na escola 3, Química, Cultura e Tecnologias Digitais e Gestão e Marketing. Coloquei um asterisco para Gestão e Marketing justamente porque essa escola é a escola piloto, né? Então, em 2020, ela foi escolhida como escola piloto para ser implantado os primeiros itinerários formativos. Na época, esse itinerário era denominado Empreendedorismo 3. Então, tinha várias disciplinas que eram elencadas nesse itinerário, e uma delas é Gestão e Marketing, né? Que é a disciplina que eu já ministro desde o ano passado, esse ano continuei com a mesma. Os alunos saem agora do 3º ano formados, né, dentro desse itinerário, dessa escola piloto, e os próximos agora já estão participando das escolhas das trilhas, como a gente conhece. Por gentileza, Jonathan. Então, como fazer, né? A gente vai pensar um pouquinho no como fazer, como trabalhar dentro dos itinerários, tentando juntar a química, né, que é a minha formação inicial, com as demais disciplinas que eu trabalho, que é Cultura e Tecnologias Digitais e Ciclo de Vida dos Materiais. Então, falando um pouquinho da carga horária, do que mudou, né? Química. Inicialmente, quando eu comecei a trabalhar em 2016, nós tínhamos 3 horas aula por semana, e isso foi reduzindo, né? Reduzindo ao que nós conhecemos hoje. Primeiro ano do ensino médio, 2 horas aula. Segundo ano do ensino médio tem 1 hora, e terceiro ano também. Salvo que escolas que têm turno da noite, né, noturno, são 2 períodos, porém um deles é no ensino remoto. Nesse um período nós postamos atividades na plataforma, no Google Sala de Aula, né, então nós permanecemos com a plataforma que era utilizada lá na época da pandemia, e ali são postadas atividades e os alunos precisam fazer essa devolutiva pela plataforma também, precisa constar esses registros aí. Cultura e Tecnologias Digitais e Ciclo de Vida dos Materiais, 2 períodos, né? Então, a primeira preocupação quando isso começou a ser implantado é com os conteúdos de química, né? O que vai mudar? O que eu preciso mudar para conseguir dar conta, né, do ensino de qualidade, considerando essa redução da carga horária, né? Isso que a química ainda permaneceu com um pouco de carga horária. Temos por exemplo, a física, a biologia, falando em escola piloto, na escola piloto que eu atuo, esse ano, o terceiro ano, não teve física e biologia, porque as disciplinas do itinerário da escola piloto, elas não contemplavam essas disciplinas, então já tem algumas lacunas aí, né? Agora, né, a gente ainda vai ter uma reorganização, tá tendo já, né? E acredito que a gente vai ter um período de cada uma, pelo menos. É pouco, mas pelo menos a gente consegue trabalhar alguma coisa. Então, a primeira grande preocupação foi justamente isso, dar conta dos conteúdos e o pouco tempo, né? Então, a gente começou a pensar, né, filtrar o máximo desses conteúdos, pensando no objetivo principal que eu coloquei lá no início, que é a formação cidadã, digamos assim, né? Formar esses estudantes para atuar na sociedade. Então, a gente sempre vai trabalhando e se perguntando, isso aqui vai contribuir no que para a formação do meu aluno? Vai agregar no que para a formação do meu aluno? E acaba tendo que fazer esse filtro, né, para dar conta e não atropelar o ano letivo, né? Porque a gente quer qualidade e também não a quantidade. A gente precisa ter qualidade no ensino, então a gente precisa pensar dessa forma. Aí, eu vou expor para vocês algumas maneiras que eu utilizei para trabalhar, né, as 3 disciplinas e juntar um pouquinho, já que, né, numa escola, eu sou professora de 2 delas ao mesmo tempo, então eu consegui fazer esse jogo, né? A grande preocupação é, né, mas e se o professor que dá química não é o mesmo professor que dá ciclo de vida dos materiais, né? Como que vai ser? Por quê? Porque ciclo de vida dos materiais no segundo ano, 2 períodos, química, um único período. Então, juntando,
Para eu entender esse ciclo de vida dos materiais, depois eu vou ter a ementa dele aqui, eu preciso entender a parte química, né, a origem, a composição desses materiais. Então, eu consigo complementar muito a química dentro dessa nova disciplina. Mas, né, volto a perguntar, e se o professor que trabalha uma não pode trabalhar outra, né, por questões de carga horária, enfim, todos os outros percalços que a gente conhece, né, fica difícil. Por gentileza, Jonathan. Aqui, então, eu trouxe a ementa, né, da cultura e tecnologias digitais, rapidamente falando aqui, é um componente curricular que vai abordar diversos sentidos e conceitos da tecnologia, os contextos, implicações e impactos no mundo cotidiano. O objetivo é instrumentalizar os estudantes nas competências gerais para que eles possam, né, se apropriar da cultura digital responsável, colaborativa, produtiva, criativa e comprometida com o seu projeto de vida e meio social. Então, novamente, a gente volta lá para a disciplina comum, que é projeto de vida, né, que ela tem o objetivo de nortear as escolhas desses alunos. Cultura e tecnologias digitais é possível nas escolas hoje? Sim, é. Né? Claro que tem sempre os problemas, o principal deles, que eu acho que a maioria enfrenta, é a questão da conexão, né? Às vezes a internet não comporta tantos acessos. Mas hoje nós temos, né, os computadores, os Chromebooks, que foram disponibilizados pelo Estado, numa quantidade boa, que dá para trabalhar muita coisa interessante com os alunos, que dá para apresentar essa tecnologia para eles, né? Ensinar eles a fazer um slide, a fazer um cartaz, a trabalhar dentro desse computador, né? Nas inúmeras ferramentas que tem aí. Pode passar, Jonathan? O componente curricular de ciclo de vida dos materiais, ele é muito próximo à química, como eu havia mencionado antes, né? Então, é bem fácil da gente trabalhar de forma conjunta aí, principalmente se o professor for o mesmo, né? Claro que também dá para trabalhar se forem duas pessoas diferentes, é óbvio, né? Mas eu acho que facilitou no meu caso, porque eu tinha as duas disciplinas com a mesma turma, então eu complementava uma à outra. Então, esse componente ele tem como objetivo promover o conhecimento da política ambiental, instrumentos e Sistema Nacional do Meio Ambiente para promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, né? Então, a gente trabalha muito, né, o que ele coloca aqui na próxima parte, que é a compreensão sobre a importância da lei de resíduos sólidos para o poder público, empresas, população e catadores. Por fim, ainda, né, vale acrescentar que esse componente curricular, ele objetiva a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para o meio ambiente. Por gentileza, Jonathan. Aqui eu vou falar um pouquinho, então, né, após essa abordagem inicial, sobre como eu trabalhei, né, química, cultura e tecnologias digitais e ciclo de vida dos materiais como um todo, como eu busquei fazer, né, essa junção entre as três, né, para melhorar, digamos assim, o entendimento dos alunos, né, e facilitar para ambos os lados. Então, primeiro, né, eu busquei aliar lá a cultura e tecnologia digital, a aprendizagem que eles têm ali, né, a possibilidade que eles têm de utilizar aquela ferramenta como uma ferramenta de aprendizagem, com as demais disciplinas. Então, né, lá na química, no início, trabalhei fake news sobre Covid-19, né? Até na última live, acho que a Prof. Larissa colocou que ela também até tem um artigo escrito, né, sobre essa mesma fake news, que traz valores de pH de determinados alimentos. Enfim, eu trabalhei isso com os alunos também, né? Então, a gente fez testes de pH em sala de aula, isso na parte química, né? Nós analisamos as fake news, o teor dessa fake news, né, utilizando a tecnologia digital. E depois nós produzimos podcasts, né, desmistificando essa e demais fake news, né, que também circularam muito na rede e ainda circulam, né, em diferentes assuntos, é claro. Então, a gente produziu podcasts também, utilizando a tecnologia, utilizando essa ferramenta que está disponível, que é o Chromebook, né, disponível para os alunos na escola. Trabalhamos também os agrotóxicos, né, trabalhando a parte química, iniciando lá nas aulas de química sobre agrotóxicos, já que duas das escolas que eu trabalho são regiões amplamente agrícolas, né, onde os alunos, a maioria é filho de agricultor, que trabalha direto com agricultura, né, maquinário, agrotóxico, então a gente trabalhou também a ideia dos agrotóxicos, como que funciona, a composição, né, os possíveis prejuízos, os benefícios, enfim, trabalhou toda essa parte e também produziu podcast sobre isso, né, então cada grupo tinha um determinado tema no qual ele tinha que trabalhar e depois, né, expor em sala de aula. Pode passar?
Depois, né, aliando isso com a disciplina de ciclo de vida dos materiais. Começamos, né, pensando em coleta seletiva de resíduos dentro dos municípios, das 2 escolas do noturno que eu trabalho, né, que são a escola 1 e 2 que eu havia exposto anteriormente. Então, tem coleta seletiva? Como é essa coleta, né? Ela ocorre somente na região urbana, tem na região rural também. Essa coleta realmente é seletiva? Eu preciso separar os tipos de lixo? Quando ela é recolhida, né? Quando passa o caminhão para fazer a coleta, é feito de forma separada ou é tudo junto? Então, tudo isso a gente começou trabalhando com a ideia, com a pergunta inicial de você conhece o caminho do lixo? E daí os alunos foram para a comunidade, foram para a prefeitura, foram ler as normas, as leis do município, né, buscar como isso acontece de fato, né, aí surgem muitas hipóteses, né, muitas indagações de que não funciona, de que funciona, então dá um trabalho bem interessante, né, porque coloca esses estudantes, direciona eles, né, para o objetivo central da Base Nacional Comum Curricular desses itinerários, que é proporcionar a esse estudante um ensino, uma educação que forme eles como cidadãos, que coloquem eles dentro da sociedade, para que eles entendam o que acontece de fato e como acontece, e como eles podem atuar e modificar a ideia das pessoas, né, utilizando os conhecimentos que eles têm. Pode passar, Jonathan? Outro trabalho que desenvolvemos, né, em ciclo de vida dos materiais e em comum acordo com a química, né, também pensando nesse ciclo de vida, que é sobre o vidro, plástico e metal, né, então aqui são as capas de alguns slides que eles produziram, usando as tecnologias digitais, né, então tudo sobre o vidro, plástico, de onde vem e para onde vai, e você já se perguntou de onde vêm os metais? Então, eles tinham toda uma pesquisa para ser realizada, né, utilizando a internet, utilizando livros, utilizando o conhecimento das pessoas da comunidade que eles fazem parte, então eles podiam conversar com as pessoas, né, e eles montaram apresentações interessantíssimas, né, sobre tudo isso, mostrando a parte técnica, mostrando como ocorre, na verdade, né, ali no município deles, e mostrando como deveria ser. Pode passar, por favor? Outra atividade, né, que eles desenvolveram após já essa do ciclo dos metais, do vidro e do plástico, né, sobre reciclagem, sobre o lixo, né, sobre a destinação correta, já elencando com um outro trabalho que era para onde é destinado o lixo do município, né, aí eles produziram cartazes que foram expostos na escola e também enviados nos grupos, né, das outras turmas, nos grupos dos professores, para mostrar, né, o trabalho que eles estavam desenvolvendo. Esses cartazes foram, a maioria deles, acredito que esses 3, né, pelo que eu lembro ainda, foram produzidos no Canva, mas a gente apresentou outros aplicativos, né, que eles poderiam ter utilizado para a construção desses cartazes, todos eles, né, utilizando também a tecnologia digital, também pensando em minimizar resíduos, né? Já que a gente trabalha ciclo de vida dos materiais e preza muito a destinação correta dos resíduos, também preza a produção mínima desses resíduos. Então, também conseguimos juntar aqui, né, nesse trabalho, nesse pequeno projeto, a ideia de química, e daí destinar, né, esse pensamento inicial da química, que eles aprenderam os conceitos iniciais lá na aula de química, e juntar isso com a cultura digital e também com o ciclo de vida dos materiais, que é a disciplina do itinerário. Por gentileza, Jonathan. Outra atividade que nós desenvolvemos, né, foi mais ou menos em março, abril desse ano, quando nós passávamos por uma estiagem aqui no nosso estado, né, na região. Então, eles foram buscar dados ali visuais, eles saíram a campo, fotografaram, enfim, buscaram nas redes, buscaram na internet, conversaram com as pessoas sobre as consequências daquela estiagem ali na agricultura naquele momento. Então, eles trouxeram impactos para a agricultura, né? Eles se detêm muito na agricultura, justamente pela área ser agrícola, né? E coloquei até uma imagem aqui ao lado que na época, né, a gente comentava muito lá, essa lagoa, a Lagoa da Mortandade, a lagoa do município de Eugênio de Castro, uma lagoa histórica, centenária, e ela nunca tinha secado, nunca, nós já tivemos secas, né, bem rigorosas, e ela nunca tinha diminuído o nível de água, e esse ano ela secou, a imagem do lado mostra ela com baixa quantidade de água, e a outra aqui, a
esquerda, o nível normal da água, né? Então ela nunca secou. Então eles se perguntavam muito o porquê isso aconteceu agora, no ano 2023, se nós tivemos outras secas e não acontecia isso. Aí surgiram inúmeras hipóteses e discussões, e eles foram a campo e conversaram com a população, com quem mora, né, aos arredores dela, e deles levantaram, né, várias hipóteses: erosão, desmatamento. Uma coisa curiosa, né, poços artesianos feitos no local para irrigação das lavouras, né, que é uma das principais hipóteses que eles trazem, né, da possível seca dessa lagoa, irrigação clandestina das lavouras. Daí entrou também outros assuntos, como, por exemplo, por que o rio baixou tanto a quantidade de água, né, que a baixa da água do rio não condiz com a seca, com a estiagem no momento. Então, são atividades que a gente consegue juntar de forma interdisciplinar. Muitas outras disciplinas, por exemplo, essa daqui, a gente juntou com o professor de geografia também, porque ele discutia sobre a questão da água nessa lagoa, né? Então, eles conseguiram visualizar, né, o quanto o conhecimento deles pode e vai, né, mudar a opinião das pessoas, como que eles podem atuar dentro dessa sociedade para modificar o pensamento das pessoas de forma positiva, o quanto eles podem juntar aquilo que eles aprendem em sala de aula, né, os conhecimentos científicos de sala de aula, com o que eles vivem ali no dia a dia deles, né, o quanto eles conseguem fazer essa aliança, digamos assim, esse casamento entre ambos os conhecimentos deles. Pode passar, Jonathan? Por fim, né, agradeço a atenção de todas e essa seria a minha apresentação hoje. Muito obrigada, professora Daiane, uma satisfação muito grande lhe escutar, que maravilha, quanto envolvimento, eu diria assim, né, em relação a esse diálogo junto à própria comunidade, né, o que não faz, por exemplo, essa questão ser, no caso, mais, digamos assim, a questão da discussão, né, o envolvimento dos alunos, essa reflexão. E eu acho que eu já vou passar para o Jonathan, mas eu já gostaria, assim, de te perguntar, já depois, para dialogarmos um pouco, né, em relação ao que você trouxe, né, sobre as trilhas de sustentabilidade em uma escola, e aí depois você fala em educação financeira e desenvolvimento sustentável, sustentabilidade socioambiental, que seria na terceira escola. Aí você traz os 3 componentes, né, trabalhados por você, dizendo também, né, da quantidade de períodos que nós temos no ensino de química. E temas tão importantes, né, conforme você disse, né, quando trabalhava o ciclo de vida dos materiais, né, sobre os agrotóxicos, vidros, plásticos, enfim, destinação do lixo, nível da água e irrigação clandestina, enfim, vários temas que vão de encontro a esses 3 grandes eixos que você trouxe, né? Então, nós temos aí uma grande discussão, basta agora entendermos como está sendo, digamos assim, absorvido por estes estudantes e comunidade escolar o entendimento do que então está, né, sendo pensado como um itinerário formativo. E aí mais, então, depois, né, gostaria então de conversar um pouco sobre como esta autonomia do professor em relação a esse trabalho. Você trouxe aí a ementa, né? No entanto, o que você, professora, tem de autonomia para trabalhar um pouco, digamos, além ou não, e também sobre as limitações e possibilidades que este trabalho está te dando, por exemplo, para conseguir atingir, né, a comunidade com temas emergentes e tão necessários. Pode ser? Aí depois a gente conversa um pouquinho. E agora, então, gentilmente, eu passo para o Jonathan. E, mais uma vez, muito obrigada por enquanto, querida professora Daiane. Então, é com você agora, Jonathan, com muita alegria também que nós, então, te pedimos, então, agora a palavra com você. Obrigado, prof. Rosângela. Então, só pedir para o Jonathan compartilhar os slides aqui para mim. Obrigado. Então, pessoal, boa noite. Me chamo Jonathan José Zisma, então vou trabalhar aí, junto com o que a Daiane também já apresentou, sobre os itinerários formativos, ensinar química em novos e diferentes currículos. Pode passar.
Então, só contextualizando um pouco da minha trajetória formativa, então e contribuindo mais do que o Jonathan já havia trazido. Então, eu sou formado em Química Licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul, me formei no ano 2020. Logo no final do ano 2020, eu adentro ao mestrado em Educação e Ciências pela FURG, e me formei no finalzinho do ano passado, então concluo meu mestrado no final do ano passado. Já nesse ano, eu começo 2 trajetórias paralelas, né? Então o doutorado também, lá na FURG, em Educação e Ciências, e também minha atuação como professor de Química em Ciências. Então eu trabalho Ciências de 5º ao 9º ano e Química no ensino médio. Pode passar. Então, eu trabalho numa instituição de ensino privada, né, que é da cidade de Santa Rosa, que é o Colégio Concórdia. Então, dentro do colégio, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente do que a Daiane veio apresentar para vocês. Então, muda um pouco da rede pública para a rede privada. Então, o Jonathan pode passar para o próximo, só para dar continuidade. Então, dentro da rede privada, então a gente se atuou um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco diferente do que na rede pública. Então, dentro lá da instituição, do Colégio Concórdia, onde eu atuo como professor, a gente seguiu o guia de implementação do ensino médio, que tem um guiazinho, né, que ele traz, que seria o modelo C. O que é esse modelo C? É quando na própria instituição se vai ter a parte da BNCC, todas as disciplinas, e também os itinerários formativos. Então, a gente tem uma grade de itinerários formativos, onde o aluno é encaixado dentro desses itinerários. Então, ele faz todas as disciplinas e no mesmo colégio ele tem acesso a diferentes itinerários formativos. E isso dentro lá da própria BNCC, ou dentro da explicação que vem às escolas sobre os itinerários formativos, é possível fazer isso. Então, o colégio tem também a sua autonomia. É diferente de outros modelos, por exemplo, apresentado pela Daiane, onde pode seguir trilhas, né? Cada colégio exemplifica uma trilha específica. Aqui não, a gente tem vários itinerários formativos onde os alunos vão participar de todos. Então, a gente prezou por manter também o que a gente fez para conseguir encaixar tudo, né? Conseguir fazer essa implementação de todas os itinerários formativos. A instituição, pensando também na formação do aluno e pensando que, por exemplo, o Enem ou outros vestibulares acabam ainda cobrando, por exemplo, matérias específicas, química, física, entre outras, ele prezou por manter a carga horária de química, física, biologia, enfim, das artes e ciências, bem como áreas de linguagem, matemática e todas as demais, manteve a grade e ampliou o horário, a carga horária dos alunos, trazendo para dentro novas disciplinas que seriam englobadas pelo itinerário formativo. Então, são nossos itinerários formativos estão ali englobados. E isso também, todas elas obedecendo ao que a BNCC traz, então interligando conceitos, conteúdos, e eu vou explicar isso mais adiante. Então, Jonathan pode passar para mim. Então, aqui tem, por exemplo, a grade curricular do primeiro ano do ensino médio, tá, de Química. Então, dá para perceber ali, por exemplo, que a gente dentro da instituição, dentro do Colégio Concórdia, a gente manteve, por exemplo, 3 horas aula de Química no primeiro ano, 3 horas de aula no segundo ano e 3 horas aula de Química no terceiro ano. Então, se manteve, porém, teve o acréscimo, por exemplo, de algumas disciplinas, que depois eu vou detalhar elas um pouco mais, que vão ser nossos itinerários formativos, que é, por exemplo, educação financeira, depois vou explicar um pouco mais, redação nota 1000, mudanças climáticas e energia para o futuro. Nós temos ali ainda também, que não aparece nessa tabelinha, mas tem o design thinking, tem algumas disciplinas que elas vão englobar e vão ser nossos itinerários formativos dentro da nossa instituição. Então, como eu falei, a gente prezou por manter a carga horária e acabar criando uma nova disciplina, novos momentos, onde tem essa interligação de conteúdos que a própria BNCC permite fazer isso, permite a gente misturar os conteúdos, permitir com que o aluno desenvolva as atividades em disciplinas que vão ser os nossos itinerários. Jonathan, pode passar.
Tá, então aqui estão as competências gerais, então, que a própria BNCC nos traz, então, das nossas áreas, de cada uma das áreas, ciência da natureza, das linguagens, da matemática, enfim, e da parte mais social, tá? Então, tendo essas áreas, no canto aparece ali o gráfico mostrando como o colégio organizou essas horas-aula, pensando que teve um aumento de carga horária dos próprios alunos. Então, os alunos, eles têm, durante a manhã eles têm uma mistura entre os itinerários formativos e as aulas, né, que tem essa costura, existe essa costura, tanto que algumas dos itinerários eles vão percorrer várias disciplinas ali dentro, e vai ter também um aumento na carga horária para o turno inverso. Então, no ensino médio, são 2 tardes, onde os alunos participam a mais, então que eles ficam, que vai ter também, vai ter aula normal, vai ter os itinerários que vão ser costurados ali, vai ter a mistura dos dois. Então, a gente vai ter, segundo a BNCC, 1.800 horas, que são disponíveis, que a gente separou para as matérias isoladas, por exemplo, química, física, biologia, português, matemática, cada uma delas, e tem mais ainda uma carga horária de 1.200 horas que vai percorrer o itinerário formativo. Então, a gente preservou aquilo que foi trazido para a gente como deveria ser montado. Então, a gente preserva isso e tem como base isso ali. Então, a gente optou pelo modelo C, que é o modelo lá que é trazido, por exemplo, nas cartilhas de orientação, de como trabalhar com os itinerários em sala de aula, na escola, e a gente foi adaptando isso à nossa realidade. Pode passar para o próximo. Então, aqui estão todas as disciplinas que o colégio está ofertando para os nossos alunos ofertando para eles. Então, a gente vai ter tanto educação financeira e tomar decisão lá na matemática, iniciação científica, que é uma disciplina que também vem da própria base do BNCC, rumo redação nota 1000, mudanças climáticas e energias do futuro, cooperativismo, orientação vocacional, design thinking e saúde em movimento. Tá, vou explicar um pouquinho de cada uma delas e como a ciência vai encaixar dentro delas. Então, a gente tem, por exemplo, na disciplina de matemática financeira, que vai ter aulas de educação financeira, enfim, onde os alunos vão aprender, por exemplo, relação de contas domésticas, juros, porcentagem, toda essa parte onde eles vão realmente aprender a mexer com dinheiro e mexer com as finanças de um jeito normal, que é uma das competências lá que vem do BNCC, que entra dentro de um dos eixos um dos nossos itinerários formativos. Então, é esse, educação financeira e tomar decisão. Tá? Então, é um desses nossos grandes eixos na parte da matemática. Nós temos a iniciação científica. A iniciação científica já aparece lá na BNCC, então a gente retoma ela, então ela está englobada tanto ali a iniciação científica com a redação nota 1000, então eles são dois, por quê? Porque no desenvolvimento ali da iniciação científica, ou mesmo na redação nota 1000, os alunos vão ter a parte da iniciação, da parte da escrita, da pesquisa, desenvolvimento, e na parte da redação, a própria escrita ou a própria elaboração de textos de várias áreas, inclusive a redação de Enem, de vestibulares, enfim, com esse intuito. Então, ele vai entrar como um eixo maior, né, o rumo redação nota 1000, então é um dos nossos itinerários, e dentro dele também vai entrar a iniciação científica ali, então é trabalhado junto, mais ou menos os dois, mas, claro, a gente vai ter toda a parte de acompanhamento dos professores ali na iniciação científica. A gente teve um momento, por exemplo, esse ano, a gente teve lá no mês de julho, o momento da iniciação científica propriamente dito, a nossa apresentação, onde os alunos puderam apresentar os trabalhos que eles elaboraram, as pesquisas, e essas pesquisas foram desenvolvidas junto aos professores de diferentes disciplinas. Então, a gente teve como se fossem trilhas, onde o aluno pôde escolher eixos que ele mais se identificava, temáticas, o que ele mais se identificava, e a partir dessas temáticas da iniciação científica, o aluno foi lá, captou a temática que ele foi indicado um professor, foram indicados professores que mais se aproximavam com essa temática,
e foi feita a orientação, a produção de um artigo, os alunos produziram um artigo e tiveram que apresentar esse artigo por uma banca também, enfim, passou pelos critérios da própria escrita, da própria elaboração, do trabalho, enfim, desenvolvimento do trabalho como um todo. Na disciplina de mudanças climáticas e energias do futuro, a gente tem um misto, tá, de temáticas. Por exemplo, toda a parte da geografia, enfim, e a parte das ciências também. Porque nas mudanças climáticas, a gente tem dentro do colégio, aproveitando já a disponibilidade do que o colégio oferta, porque colocar o itinerário formativo também necessita de demanda dentro da própria instituição. Então, a gente tem dentro do nosso colégio um programa que se chama Programa Lixo Zero, que é um programa maior, e dentro desse programa ele vai trabalhar com a questão do lixo, com a questão e como está relacionado com as mudanças climáticas. Então, esse programa Lixo Zero, ele permeia todas as disciplinas, todas as disciplinas onde os alunos vão, em algum momento, trabalhar com a temática em sala de aula, seja nas aulas de português, seja nas aulas de química, seja nas aulas de física, enfim, todas elas vão permear esse conteúdo. Claro que eles têm um momento que eles vão trabalhar mais focado, que é a própria disciplina, mas ele vai permear ainda todas mais. Então, dentro do nosso cronograma lá, então, ele é um itinerário que tem uma carga horária lá definida no nosso calendário, mas ele perpassa, ele sai ainda dessas cargas horárias, permeando ainda as outras disciplinas em determinados momentos. Então, quando os alunos vão lá, por exemplo, nas aulas de química, eles vêm, por exemplo, com questionamentos no de mudanças climáticas e energias do futuro, vinculado ao projeto Lixo Zero. Nas aulas de química, eles vão vir com, por exemplo, perguntas. Por exemplo, uma das perguntas que veio é, então, como que a gente sabe que o plástico demora para se decompor 500 anos, se o primeiro plástico nem se decompôs ainda, porque o primeiro plástico surgiu há pouco tempo, então ele nem foi decomposto ainda. Então, como se sabe que tem esse prazo de validade? Então, se entra ali, já se constitui um movimento de pesquisa dentro da área da química, tentando exemplificar, tentando responder alguns desses questionamentos. O cooperativismo também, uma particularidade do cooperativismo é que o Colégio Concórdia, onde eu atuo, ele participa de uma cooperativa escolar, ele é uma cooperativa escolar, tá? Que é a Cooper Concórdia, e dentro desse cooperativismo também a gente aproveita novamente para formar ali permear nossas disciplinas, permear nossas aulas, o cooperativismo. Então, aulas com cooperativismo. E dentro do cooperativismo, a gente aproveita as ODS, né? Então, toda a parte das áreas, das ODS, para trabalhar em diferentes disciplinas. Então, a química vai aparecer lá em algumas das ODS, que vai ser aproveitado esse movimento. Então, se tem todo esse movimento com o cooperativismo, e esse também vai permear por meio das disciplinas ali, fazendo esse eixo, tá? A orientação vocacional, então, ela vai passar, então, ela vai também permear por algumas disciplinas, tá? Então, principalmente na disciplina, em algumas disciplinas, então, a orientação vocacional, que vai direcionar o aluno às escolhas que ele vai fazer no futuro. Então, ele já tem algumas disciplinas específicas onde ele é inserido, então, que vai aparecer mais. O Design Thinking, então, é uma disciplina, assim, basicamente nova. Então, essa disciplina também, para nós, é um itinerário formativo, e ele vai aparecer lá. Então, como que funciona esse Design Thinking, que talvez seja um pouco mais abstrato, tá? O Design Thinking, ele está relacionado, então, ele tem dentro dele, é uma disciplina, tá? Então, ele é o nosso itinerário, é considerado como uma disciplina lá no colégio. Então, a gente vai ter um ambiente virtual que se chama Dream Shaper, tá? E dentro desse Dream Shaper a gente vai ter trilhas lá dentro que o aluno vai fazer durante esse itinerário, durante essa disciplina, onde ele vai enfocar, essas trilhas vão enfocar em quê? Na lógica, na tecnologia, no empreendedorismo, na cultura e na arte, e os alunos vão trabalhar com esses questionamentos. Então, no Design Thinking, tá, que é essa
essa disciplina, ela preza basicamente pelo protagonismo do próprio aluno, pela atuação do aluno. Como isso ocorre? Por exemplo, os alunos dentro dessa disciplina, fazendo as trilhas, eles vão escolher uma temática, novamente, muito semelhante ao que é trabalhado, por exemplo, na instituição científica. Então, eles têm uma temática, eles escolhem uma temática, eles vão atrás dela e fazem um desenvolvimento de pensar fora da caixa, vamos dizer assim, pensar tecnologias ou questionamentos que fogem do comum. Então, por exemplo, um dos trabalhos que foi feito, que foi bem interessante, dentro do que apareceu, que se destacou, foi quando 2 grupos de alunos, tá? Eles trabalham em grupos dentro do Design Thinking, eles se juntaram, por exemplo, para trabalhar questões como, por exemplo, a corrida astronômica, enfim, lá da Segunda Guerra, enfim, juntaram isso com, por exemplo, questão da história do homem vitruviano, enfim, eles foram juntando questões. Então, entra a parte da ciência, entra várias partes da astronomia, vai entrar a física, vários questionamentos ali que eles conseguem juntar. Então, a gente acaba, nesse Design Thinking, também envolvendo todas as disciplinas de determinados modos. Então, os alunos vão, dentro desse processo, já, claro, orientados pelos professores, eles vão encontrar formas de pesquisa para desenvolver esse pensamento, para desenvolver algo novo voltado a ao que eles pretendem, tá? O que eles pretendem elaborar durante essa disciplina. Um dos últimos itinerários, um dos últimos tópicos, seria o saúde e movimento, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a educação física ficou um pouco de lado dentro desse novo ensino médio, e dentro do nosso o colégio onde eu atuo, ele resolveu criar também um eixo que se chama saúde e movimento, que ele vai integrar as disciplinas, por exemplo, educação física, essa área, com também outras disciplinas, por exemplo, ciências, tá? Ciências, química, onde vai se trabalhar, por exemplo, alimentação, vai se trabalhar a questão, por exemplo, de nutrientes, vai trabalhar a bioquímica, tudo mais, é trabalhado também disso dentro das disciplinas. Então, ele também vai permear essa disciplina. Então, a gente tem uns itinerários que são mais fortes, por exemplo, educação financeira e tomar decisão, mudanças climáticas e energias para o futuro, redação nota 1000, e o Design Thinking, que são nossas chaves, vamos dizer assim, e os demais vão entrar ali permeando eles, entrar ali já também com base na BNCC. Pode passar para o próximo. Voltando, então, agora o pensamento, já concluindo, então minha fala foi bem mais enxuta, tá? Mas voltando também para os itinerários formativos e para a área de ciências da natureza e suas tecnologias, que é o que a gente enfoca aqui na fala de hoje. Então, dentro dessas, eu trago onde a gente talvez vai encontrar um pouco mais da química, tá? Então, que vai ser na iniciação científica, que vem quando os alunos trazem a parte da química, trazem algumas curiosidades. Por exemplo, a gente teve lá esse ano, que eu já havia comentado, né, mas esse ano na iniciação científica a gente teve trabalhos, por exemplo, que trabalhavam com drogas ou medicamentos, e isso foi atuado, por exemplo, a química orgânica, ou conceitos de química ali voltados à pesquisa que os alunos estavam estabelecendo. Então, se utilizou desses momentos para aplicar química também. Como a gente já tem separado, então, um pouco separado ainda a química, então nós temos ainda o currículo normal, então química, as disciplinas de química, 3 períodos no primeiro, 3 períodos no segundo, 3 períodos no terceiro, e ainda temos a iniciação científica à parte. Então, são 2 momentos onde a própria sala de aula vai interferir no itinerário formativo. Os 2 vão se permeando, vão se cruzando. Então, o aluno vem com a dúvida dele, a gente vai, devolve o questionamento, utiliza esse sala de aula também como fomentador, tá? Então, é ali um permeado, é uma costura entre ambos. Como havia comentado também nas mudanças climáticas e energias para o futuro, então também vai aparecer a química, vai aparecer ciências também muito forte, então eles vão se conversando ali com a questão do lixo, com a questão da poluição,
Então, vão aparecer temáticas que vão ser mencionadas, que vão puxar a química para dentro. Então, CO2, emissão de carbono, decomposição do plástico, a composição dos plásticos, decomposição. A gente tem dentro da escola também alguns projetos, então a gente vai trabalhar, por exemplo, temos, por exemplo, composteiras dentro da escola que vão trabalhar com a decomposição. Então, como acontece o processo químico de decomposição lá, por exemplo, da matéria orgânica? Então, a gente vai puxando os conceitos de química para dentro também. No cooperativismo, como eu falei para vocês, é a questão das ODS. As ODS vão mandar ali, então, dependendo do ODS que vai ser trabalhada, ela vai deter alguns conhecimentos. Dentro deles também entra a química, porque temos várias ODS, então, algumas delas vão trabalhar novamente com lixo, com várias outras questões que puxam, com recursos naturais, enfim, que vai puxando ali os conteúdos. O Design Thinking, novamente, então, que, como eu falei, é uma pesquisa onde os alunos prezam pelo protagonismo, eles vão escolher pelo caminho que eles vão, e acaba que nesse caminho, essas trilhas que eles fazem, e pelos próprios eixos que o Design Thinking oferece, eles vão passar lá, por exemplo, pelo eixo de lógica e tecnologia, e vão permear no lógica e tecnologia a química. Então, em algum momento lá eles passam, então eles têm a necessidade de ir atrás do conhecimento químico para compor o conhecimento deles, compor a atividade deles. E o saúde e movimento, como havia falado, então, que vai englobar toda a parte das atividades físicas, mais a parte de saúde. Então, na saúde, a gente também vai conseguir trabalhar, por exemplo, conceitos de bioquímica, enfim, vários comportamentos assim, que todos os itinerários, a gente consegue costurar eles bem com o material didático que a gente também está utilizando. Então, o próprio livro, enfim, ele faz algumas costuras, a gente consegue costurar muito bem ali com o que está sendo proposto nos itinerários formativos. Então, é algo bem tranquilo de se fazer em sala de aula, então que a gente consegue ter ali um parâmetro bom para fazer esse entrelaçamento ali de conteúdos dos itinerários mais as aulas. É um formato um pouco mais diferente, então a gente que a gente vai ter, né, de separar as disciplinas dos itinerários, mas acaba que dentro dos itinerários eles puxam as disciplinas para dentro. Então, por muitas vezes a gente acaba utilizando o que é trabalhado lá, por exemplo, na disciplina Design Thinking, ou comentado, ou trabalhar no Design Thinking para basear nas aulas em sala de aula. Então, a gente se aproveita de um para trabalhar com o outro. Então, fica um misto entre os dois, então, também permite com que o aluno tenha a compreensão dos conceitos bem formulados e consiga aplicar isso nas pesquisas dele e consiga levar isso para o dia a dia dele. Pode passar. Então, basicamente, era isso, tá? A minha apresentação. Agradeço pela atenção de todos e me ponho a perguntas também. Muito obrigada, Jonathan, também, pela sua brilhante apresentação. Aqui nos orgulha muito, né? Em nome da coordenação do projeto Ciência na Escola, termos uma fala tão significativa aí sua, Jonathan, e também da Daiane, né? No qual nos deixa, assim, tão bem amparados, né? Tendo em vista as dificuldades enfrentadas ainda, né? No desenvolvimento dos itinerários, no que vem acontecendo nas escolas, enfim, né? E você, então, trouxe aqui uma outra ideia, né? No sentido, assim, de que tem uma distribuição de carga horária preservada e, ao mesmo tempo, tem esse número, né? De 3 horas aulas em cada uma das séries, né? No caso, primeiro, segundo e terceiro ano. Seria algo, assim, maravilhoso, né? Pensando, assim, na quantidade e qualidade que é necessária, principalmente, né, na contemporaneidade no ensino de ciências. Aqui em especial estamos tratando, então, do ensino de química. Você, então, trouxe essa explicação dos 8 itinerários, né, pensando, então, no foco mais específico em relação aos componentes, digamos, de química que podem estar relacionados, né, pensando, então, iniciação científica, mudanças climáticas e saúde e movimento. Então, tem uma perguntinha já, sim, já vou abrir, então, perguntando, Jonathan, se tem também alguma
pergunta aí nas redes sociais. Queremos também agradecer muito a participação aí, prestigiando os nossos dois queridos palestrantes, né, que é a Daiane e o Jonathan. Então, Jonathan, esses alunos, eles podem escolher ou não um desses itinerários, depende ou não da disponibilidade desses professores, né? A outra questão, talvez, poderia, se desse, né, nos colocar um pouquinho que você disse, por exemplo, das temáticas levantadas aqui, que seria em relação ao lixo zero, depois você trouxe outras, né, elas permeiam todas as disciplinas, tanto no primeiro, segundo ou terceiro ano, ou como é, digamos assim, também, por exemplo, você falou também alimentação, nutrientes, enfim, né? Como é esse diálogo entre os professores, tendo em vista o que a Daiane levantou aqui, né? De que diminuiu a carga horária e nós temos aí os itinerários. Na sua, então, preservou-se a carga horária, né? E temos igual aí os itinerários. Tem vários nomes, como essa escolha, se os alunos podem ou não escolher, e como é o diálogo entre esses professores, digamos, aquele que atua no itinerário formativo e aquele que atua no CCR de Química, digamos assim, mais ou menos, para entendermos um pouquinho. E aí, depois da sua fala, eu abro, então, a gente podia abrir para o Jonathan ver se tem alguma pergunta nas redes sociais, e assim nós vamos conversando. Pode ser? Passo a palavra, então, para você? Pode ser. Sim, Rosângela, sim. Então, a gente não, dentro do colégio, a gente optou por ofertar todas, né? Então, deixar aberto, então, os alunos, na verdade, eles participam de todas, com o intuito, né, foi produzido dessa forma, para com que eles pudessem experimentar todos os itinerários e conseguir criar um roteiro, uma forma de pensar já para a disciplina. Claro, vai ter, cada aluno se identifica mais com determinados itinerários, a gente vê que tem a participação, a movimentação dos alunos em alguns desses itinerários que é com mais vigor do que em outros, tá? Então, eles participam de todos, então a escola abriu essa permite, então eles acabam participando de todos. Então, eles ficam ali englobados a disciplinas também, então tem professores responsáveis por cada uma delas, como disciplinas mesmo, eles acabam perpassando por todas. Quanto à química, né, que você havia comentado, em algumas disciplinas. Em algumas temáticas, né, por exemplo, a gente consegue trabalhar mais dentro do itinerário, mas, por exemplo, quando você falou, por exemplo, trouxe o exemplo do lixo zero. Então, o lixo zero, lá, esse programa que a gente tem, que engloba, então, é algo que a escola tem, e ela se aproveitou disso para os itinerários, como muitas escolas também fizeram, então, recursos, enfim, então, que tem disponíveis, a escola também utilizou isso, que já era um programa que já tinha dentro dele. Então, a gente tem esse programa é um programa grande, por exemplo, a gente tem, vai ter a parte de, nós temos, por exemplo, uma estufa, vai ter, vamos trabalhar com composteiros, a gente tem vários aparatos ali que a gente vai utilizar em sala de aula. Então, a gente tem também uma professora responsável por o programa Lixo Zero, e ela acaba passando em todas as disciplinas realmente, e ela vai trazendo aspectos e vai fazendo essa interação entre os professores de cada disciplina com a temática. Então, como o nosso eixo maior é mudanças climáticas e energia do futuro, nosso itinerário, e dentro dele tem lá o lixo zero, então vai trabalhar, por exemplo, com a questão de energia solar, que a escola tem, vai trabalhar com cisterna, enfim, com tudo que tem disponível ali, que vai sendo trabalhado, vai ser permeado em todas as disciplinas dentro do ensino médio. Em momentos com um pouco mais, talvez, de vigor, e em momentos um pouco menos vigor, então vão se interligando várias disciplinas, mas acaba que sim, ela vai ser permeada. Assim como também o cooperativismo e as ODSs, como eu falei, às vezes, quando vai trabalhar determinada ODS lá na parte do cooperativismo, ela vai perpassar ali por alguma disciplina e vai ser chamada. Então, não quer dizer que sempre esteja ali vinculado ao tempo todo com a química, mas perpassa a química também. Não sei se consegui responder tudo, não sei se eu esqueci alguma coisa também. Isso, como é o diálogo entre esses professores, o do itinerário com o da disciplina do ensino de química? Não, esse diálogo é bem tranquilo também, então a gente tem uma relação muito boa, uma relação muito profícua, porque muitas vezes o professor que está dentro, trabalhando
coordenador dos itinerários também faz relação. Eu não estou como coordenador de nenhum itinerário, mas acaba que a gente participa dentro da disciplina, então a gente é convidado, os próprios alunos chegam até a gente, então, porque acaba que tem essa relação ali bem estreita entre o itinerário e as disciplinas, então quando eles estão trabalhando, eles chegam até a gente e tem essa relação. Então, muitas vezes, antes mesmo do professor chegar lá, com a demanda, os alunos, pela questão do que a própria BNCC vai trazer, dar voz ao aluno, trazer a vocação, a pesquisa do aluno, o aluno vem até a gente muitas vezes antes do que o professor chega até a gente. Então, a gente já chega com a demanda, então o professor chega lá e trazendo o que precisa também, o professor vem ali apoiando o que o aluno necessita. Então, essa relação ali é uma conversa muito legal, muito profícua, assim, nesse sentido. Então, a gente não percebeu nenhuma barreira, tá? Nesse sentido ali de conversa entre disciplinas, até é benéfico, porque muitas vezes, como algumas demandas que eles têm, eles demandam um conhecimento mais aprofundado, por exemplo, da química em determinados momentos. Então, acaba que a própria gerência das aulas normal com o itinerário acaba sendo legal, ele acaba funcionando de uma forma bem interessante. Mas, como eu falei também, então, tem, dentro desses itinerários, tem alguns que os alunos se identificam mais, que eles mostram uma aptidão, uma vontade maior, enquanto outros têm uma aptidão maior a outros. Então, eles já vão tendo ali, criando relação e escolhendo para, por exemplo, fazer a escolha do curso deles, ou o que eles vão seguir lá no futuro, que também também um intuito dos itinerários, também já criar as vocações para levar eles para determinados meios. Então, a própria pesquisa, a própria permitir ali esses espaços, permitem com que eles acabem se delimitando ou se identificando melhor com determinadas áreas ou conteúdos. Isso, que bom, né? Então, que esses diálogos fossem sistemáticos, né? Para que não se perdesse nada aí no caminho, né? Eu passo, então, a palavra para o Jonathan. Temos alguma pergunta aí nas redes sociais? Isso, então, eu vou fazer a leitura aqui, vocês me permitem, então. Ou será que o Jonathan... Bom, enfim, parabéns, Jonathan e Daiane, pela excelente fala. Dirijo a vocês uma pergunta. Os itinerários formativos do novo ensino médio têm como objetivo oferecer uma educação mais personalizada, entre aspas, aos estudantes? Nesse contexto, gostaria de saber como os itinerários formativos do novo ensino médio abordam a diversidade de interesses dos alunos e ainda acreditam que os processos de avaliação serão adaptados para medir, entre aspas, os desempenhos dos estudantes. Então, uma pergunta aí, né? Quem quiser fazer uma contribuição? Posso falar? Posso começar? Sim. Então, assim, dentro dos itinerários, a gente percebe justamente que ele acaba tendo os alunos, como eu falei, né, os alunos têm um certo direcionamento por algumas temáticas que eles mais se aproximam, e quanto às formas de avaliação, também dentro dos itinerários formativos, a gente tem formas de avaliação bem diferenciadas quanto a avaliar o aluno nesse aspecto. Então, não tem, por exemplo, uma prova de design thinking, não vai ter uma prova específica dentro desses itinerários, mas a avaliação é pelo desempenho, pelo desenvolvimento que o aluno tem e pelo próprio trabalho realizado. Então, se tem ali a valorização do trabalho, a valorização do desempenho, a própria, se acaba percebendo a vocação de cada aluno, enfim, dentro desse processo, e muitas vezes quando a gente vê que o aluno se interessou mais, a gente vai ver um desempenho melhor. Quando o aluno não se interessou tanto, se interessou mais em outra temática, então ele pode até, dentro, por exemplo, do Design Thinking, ele pode migrar de temática e acabar mudando para, sim, ter um desenvolvimento melhor. Então, a gente vai ter esse movimento, né, dentro dos itinerários, que não necessariamente são avaliativos também, né, para fazer essa medição, mas eu acredito sim que ele permite, como se fosse criar eixos para o aluno fazer escolhas no futuro, né, conseguir pensar para fora do próprio ensino médio e depois para a vida dele, né? Então acaba direcionando um pouco, né, intencionando a escolha que ele vai ter.
Claro, então, como lá no nosso colégio ele tem a oportunidade de participar de todos, ele pode, talvez, enfim, conseguir compreender, enfim, visualizar, mas isso vai também pelas próprias trilhas, né? As trilhas levam para determinados eixos que vão se aproximar mais. Então, a gente já percebe, assim, que o aluno lá, alguns alunos, vamos supor, lá no primeiro ano já tem uma vocação um pouco maior para química do que outros. Então, esses alunos vão demonstrar já interesse, vão levar e vão para as áreas ali que eles estão mais interessados também, já vão focar, por exemplo, ir lá no Design Thinking e desenvolver pesquisas voltadas à área, a química, a bioquímica, enfim, nessa área, buscando o interesse deles. Ok, muito obrigada. Não sei se você quiser comentar um pouquinho também, Daiane. Sim, ouvindo a fala do Jonathan, né, e pensando aqui, que bom, né, se na escola pública nós pudéssemos ter essa possibilidade de ofertar, né, esses itinerários e o estudante realmente pudesse escolher aquilo que ele realmente quer, migrar, então, fazer, né, essa escolha de forma mais abrangente, porque na pública, né, como eu falei um pouquinho antes, é feita toda essa parte de escolha das trilhas, mas são 2 trilhas por escola, 2 itinerários, né, por escola, e o aluno opta por um só, né? Ele só vai seguir em um deles, não tem a possibilidade de fazer mais de um, enfim. E muitos deles, né, não votaram naquela trilha que ele está estudando, votou em outra que não foi escolhida, né? Porque daí é escolhida, né, aquela que tem mais votos. E também uma coisa que eu acho que vale ressaltar, que a escolha dessas trilhas também se dá de acordo com a disponibilidade de recursos humanos da escola, né, ali na escola pública. Por quê? Eles pensam, sim, se eu escolher a ciência da natureza, quais profs vão trabalhar mais comigo? Se eu escolher ciências humanas, quais vão trabalhar? Então, eles têm essa ideia para a escolha também, então já é uma escolha um pouco direcionada por isso também. Antes que a prof falou em autonomia, né, como é autonomia para se trabalhar esses itinerários na escola, eu, assim, como experiência minha, professora Daiane em sala de aula, eu acho que a gente tem uma liberdade muito boa dentro das escolas, né, a gente propõe projetos, a escola vai lá, apoia, né, dá o incentivo que a gente precisa para colocar em prática, né? Gosta dos resultados, sempre está incentivando. Então, a gente tem uma autonomia muito boa, assim, de trabalhar e de juntar, no caso, né, elencar e tentar trabalhar de forma interdisciplinar com outros componentes curriculares também. Sobre a avaliação também, existe autonomia do professor em relação à avaliação, né? Nós podemos avaliar os alunos da forma, né, que for melhor, que for de acordo com aquilo que está sendo proposto, né? Então, em meu ponto de vista, é uma avaliação formativa, uma avaliação que abrange muitas possibilidades, muita parte daquilo que o aluno desenvolveu. Então, também tem autonomia nessa questão da avaliação. Claro, no final, tem a nota, é quantitativo, né? Mas a avaliação ali, eu faço, né, avaliando todos os aspectos e tudo aquilo que o aluno conseguiu construir no decorrer da aprendizagem. Ótimo, muito obrigada também, prof. Daiane. Deu para entender, então, a questão também das possibilidades, né? E antes você colocou também das limitações, né? O quanto é diferente de uma escola para outra. E tendo em vista também o tempo, né? Que está nos já fazendo ir para o encerramento. Gostaria, então, de dizer, se fosse ainda possível, né? Aqui, que vocês colocassem, então, como acontece a socialização destas atividades dos itinerários formativos nas escolas, e daí também já deixando uma mensagem final para a gente ir já para o encerramento. Pode ser? Então, seria isso. Como acontece a socialização dessas atividades na escola, tendo em vista, né, esse trabalho feito, por exemplo, com diferentes temáticas que são emergentes e atuais agora na contemporaneidade? Posso começar? Sim. Eu começo. Então, o colégio, lá no colégio onde eu atuo, a apresentação dos itinerários formativos, então, eles sempre são feitos para a comunidade acadêmica, então, tanto para os demais alunos, como para os pais e pessoas que queiram assistir ou estejam envolvidas. Então, quando a gente trabalhou, por exemplo, na iniciação científica, que é uma parte, se engloba ali dentro de algum dos itinerários, que acaba envolvendo a química também, na iniciação científica a gente tem um momento, que até eu citei, que foi lá em julho, esse momento a gente teve
os alunos elaboraram o trabalho, montaram as apresentações e acabaram apresentando para uma banca. Essa banca envolvia professores e convidados externos e para demais comunidade acadêmica, as escolas, enfim, que vieram visitar e os próprios alunos. Então, foi aberto a visitação também, como uma apresentação mesmo no trabalho acadêmico. Então, eles tiveram essa oportunidade, então também é uma forma de valorizar o trabalho do aluno e também de expor a pesquisa que eles fizeram. A mesma coisa acontece no Design Thinking também, então os alunos, eles realizam o projeto, eles montam o projeto deles, fazem a pesquisa deles, e depois eles apresentam para a comunidade, apresentam para os demais alunos, para os pais, para, enfim, convidados, enfim, que eles quiserem trazer, valorizando também o desenvolvimento deles, o que eles fizeram ali, a trilha que eles seguiram e o que eles acabaram produzindo com essas trilhas. Então, a gente vai ter diferentes momentos dentro da escola, dentro do ano letivo, onde vai ser perpassado, onde vai ser apresentado esses projetos, o desenvolvimento dos próprios itinerários. Outra coisa que acontece também é o próprio trabalho dentro de alguns itinerários dos alunos com os outros alunos. Então, a gente tem dentro desses itinerários, por exemplo, como fala sobre protagonismo, enfim, por exemplo, o Design Thinking, os alunos, por exemplo, esse ano fizeram um trabalho com os alunos da educação infantil. Os alunos do ensino médio foram lá e aplicaram, por exemplo, uma aula, jogos, enfim, interação com os alunos da educação infantil. Então, eles acabaram apresentando, de certa forma, o que eles realizaram ali, o que eles idealizaram para os alunos também. Então, uma das partes dentro das trilhas que eles percorrem também foi apresentar dentro do colégio também. Então, é uma forma deles explanarem e mostrarem para toda a comunidade acadêmica o que está acontecendo dentro daquele itinerário. Ótimo, muito obrigada, Jonathan. Complementando, né, o que o Jonathan falou, acho que a divulgação nas nossas escolas, né, nas que eu atuo, ela também ocorre principalmente para a comunidade escolar, né, para os colegas, para as demais turmas, para os outros turnos de trabalho que a escola tem. Em alguns casos, a comunidade externa é chamada até para fazer avaliação de algum projeto, de alguma coisa, né? E, no geral, também tem a ideia do governo do estado agora, que ele está propondo as feiras, né? Feiras de ciência, feira científica, que ocorreu há poucos dias, inclusive. Aí ela ocorre dentro da escola. Ali são eleitos alguns trabalhos, né? Vem avaliadores e tal, são eleitos alguns trabalhos, depois ela vai para uma regional e posteriormente vai para Porto Alegre, né? Com aquela ideia escolhida. De uma das escolas que eu trabalho foi, né? Para Porto Alegre para ser avaliado lá, né? Para concorrer à premiação final. Então a gente sempre trabalha, né? Com esses projetos, com essas feiras, com o intuito de incentivar esse estudante, né? A seguir em frente, a propor um projeto diferenciado que ele tenha possibilidade de seguir em frente, né, com aquilo ali. E também, geralmente, a gente busca eventos para participar com a escola, né, com os alunos, fora esses que a SEDUC, que o governo do estado disponibiliza, a gente também busca outros, né, para inserir esses alunos justamente para incentivar eles a participação externa com as ideias deles. Muito obrigada também, Daiane, parabéns aí mais uma vez a vocês, né, Jonathan Zisman e a Daiane, professores assim muito atuantes, queridos, né, que estão abrilhantando mais uma vez, né, esse nosso momento aqui que acontece sistematicamente, né, que é o projeto Ciência na Escola. Então, muito obrigado aí pela contribuição riquíssima, né, entendimento assim bem amplo, né, das duas realidades, e assim nós encerramos então com uma boa noite a todos que estão nos assistindo e um beijo assim bem carinhoso aí para vocês que aceitaram estar aqui conosco. Sintam-se sempre em casa. A Universidade Federal da Fronteira Sul sempre os acolhe e tem uma gratidão, então, imensa. Então, mais uma vez, né, estou grata aqui por mais um momento aí compartilhado com esses alunos egressos, assim, que a gente guarda no coração. E também muito, muito obrigada ao Jonathan Fim, que está nos bastidores. Sem ele não ia acontecer esta nossa fala aqui, esse momento assim tão importante para a nossa formação, autoformação continuada tão necessária, né, para que a gente consiga sempre fazer um trabalho cada vez melhor. Boa noite a todos e um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.